Arthur C. Clarke. Mundo misterioso. Existe realmente algum monstro no Lago Ness? Este filme de 1936, perdido até hoje, é uma prova da sua existência? E este outro, filmado 41 anos mais tarde, revela se ali se esconde ainda um monstro? É isso que Alex Campbell viu mais vezes do que qualquer outra pessoa. Mistérios extraídos dos arquivos de Arthur C. Clarke, autor de 2001, Uma Odisseia no Espaço e inventor do satélite de telecomunicações no seu retiro de Sri Lanka. Após toda uma vida dedicada à ciência, ao espaço e a escrever, medita agora sobre os enigmas deste e de outros mundos. A fama do monstro do Lago Ness eclipsa a de todos os seus rivais, mas existem notícias de outros monstros estranhos e de grande tamanho em pelo menos outros 50 lagos do mundo. Arthur C. Clarke, Mundo Misterioso. O monstro do Lago Ness. Lago Okanagan, oeste do Canadá, 208 quilômetros de longitude e 164 de profundidade. Aparentemente aqui vive um dos monstros mais vistos do mundo, o Ogopogo. Hoje, o Ogopogo é a estrela do telefone na rádio local KO em Kelowna. Bom dia e bem-vindos ao programa de linha aberta de Ogopogo. Esta manhã receberemos as suas chamadas. Como vai você, Teresa? Muito bem, obrigado. Vamos falar hoje do Ogopogo. Muita gente da zona ouviu. A lenda vem de muitos anos atrás. Consultaremos os expertos. Acho que aí chega a Arlene Gall. Arlene escreveu um livro sobre ele. Vamos receber chamadas telefônicas. Linha 2, bom dia. Oi, aqui Mr. Pugliese. Sim, adiante, senhor. Deseja saber algo do Ogopogo? Claro que sim. Está bem. Eu tinha um táxi e levava um passageiro ao hospital. Descíamos pela Abbott Street. Olhei o lago e fiquei surpreendido. Tinha visto alguma coisa saindo da água. Parecia a cabeça de um cavalo, com uma espécie de cornos. Era enorme e se erguia, você sabe, como uma grande serpente. Um cara ficou atrás de mim e disse, o que é que você está olhando? Acabo de ver o Ogopogo, ali. Ele me diz, onde? Ali. Deixei aberta a porta do carro e saí um pouco. Então, ele se meteu na água. O cara me disse, olha que ondas enormes. Todos vimos as ondas que chegavam até o lugar onde Fred tem amarrados os barcos de aluguel. Eu estava ainda nervoso. Me meti no carro e fui até o bar. As pessoas estavam tomando o café da manhã e eu lhes disse, acabo de ver o Ogopogo. As pessoas me diziam, que diacho você bebeu? Linha 4, adiante, por favor. Olá. Como vai você? Não vou muito mal. Bem, me diz o seu nome. Não. Tudo bem? Conta pra gente. Vi o Pogo na altura da doca faz 4 anos. De acordo. Você não quer dizer o seu nome pela rádio. Mas você já o disse a muita gente, obviamente. Você tem medo de que pensem que você está um pouco louca? Sim, recebi umas chamadas muito estranhas. Eu as recebo todos os dias, para isso me pagam. Sim, mas a mim não me pagam, assim que não quero dizer o meu nome. Nos aproximamos da praia para um piquenique. A minha filha brincava no balanço quando viu o monstro embaixo do cais. Em seguida pensei que era o legendário Ogopogo. Corri, peguei a minha filha
Desci até a praia e gritei muitas vezes, é ele. A minha mãe ia gritando alguma coisa, estava sufocada. Ele estava pescando ou algo assim e esteve ali bastante tempo. Depois se estirou e foi para perto destes mastros. Conforme ele ia indo, observei 3 corcovas. De um mastro a outro haviam 3 corcovas. Ele recorreu à praia até o final e se afundou no lago. Agora eu teria medo de retornar ao lago, porque era uma coisa tão grande que acho que poderia virar um barco e, como eu não sei nadar, me afogaria, por isso não vou. Muito bem, vamos interromper as chamadas telefônicas e agora vou lhes apresentar uma pessoa muito conhecida no Vale, Arlene Gall. Arlene escreveu um livro sobre o Ogopogo. Bom dia, Arlene. Bom dia. Bom dia, Arlene. Quantas localizações você tem documentadas? Literalmente centenas. Quando foi a primeira? A primeira localização documentada ocorreu em 1852. De acordo, estamos em 1992. 1992. Devemos acreditar que existe mais de um Ogopogo? Definitivamente existe mais de um. Existe um filme feito em 1968. É muito difícil não acreditar em algo que você tem em frente aos teus olhos. Falemos sobre este filme. O senhor que rodou este filme em 1968, Arne Folden, voltava para sua casa depois de fazer uma viagem, quando divisou algo que emergia da água e disse para sua mulher: "Olha, aí está o Ogopogo." Ela se riu dele, mas ele saiu do carro e começou a filmar o monstro. No filme, vemos um grande objeto animado, movendo-se pela água, saindo e se submergindo a velocidades diferentes e em tempos diferentes. Também revela que o objeto se ergue a uma grande velocidade, levantando enormes ondas. O que eu mais gosto é do longa-metragem do filme, porque se pode ver que o objeto empurra a água com tanta força que levanta diante dele uma massa impressionante de água, criando grandes ondas. Houve alguma localização recente? Este ano tivemos 7 ou 8 localizações, mas houve uma que foi a melhor desse ano. Por quê? Foi a família Rieger. Era um dia fantástico. A água estava calma e cristalina. De repente vi como se aproximava uma onda imensa. E nesse momento não dei muita importância, mas conforme ia se aproximando, eu me perguntei: como pode se aproximar uma onda se não há vento nem nada? Chamei o meu filho e disse para ele: olha e pensa que diacho está passando no lago. Ele olhou e disse: pois não sei. Vinha conosco o meu neto. E o meu neto disse: vovô, é o Ogopogo. Deve ter se dirigido para nós porque tivemos que afastar o barco do seu lado. Navegamos ao seu lado uns 15 ou 20 minutos. Eu diria que o monstro tinha uma longitude de 4 ou 5 metros. O que estava em cima da água, unido em cima, era 1 metro, mais ou menos. Tinha na parte superior das costas uma corcova e outra mais no começo da cauda. Eu diria que a cauda era de uns 10, 13 ou talvez 16 metros, porque não pudemos ver o final. Tinha uma cauda muito comprida. Tinha 4 patas e, na minha opinião, o monstro pesaria umas 30 toneladas. A sua cabeça se movia de um lado para o outro. Parecia que estava olhando para pescar ou algo assim. Levantava uma massa enorme de água. Se eu não tivesse visto, jamais teria acreditado. Agora não me preocupa que ninguém acredite. Eu vi esse animal, sei que está aí e que é um animal de um tamanho tremendo. Isso é tudo por hoje. Obrigado pela sua participação no programa. Continuaremos amanhã, às 8h30. Que tenham um bom dia. Obrigado, sou John Micheles. Até logo. Tchau. Os lagos do mundo que presumem de monstros atraem os caçadores intrépidos, dispostos a se jogarem na água ao menor movimento, mesmo que seja a queda de um chapéu. No Lago Ness e Vorneuve tem inclusive um carro anfíbio.
No lago Okanagan, 60 mergulhadores vigiam dia e noite para ver se aparece o Ogopogo. Existem submarinos vermelhos, submarinos amarelos, caçadores de caça maior preparados com jaulas para monstros. Na Suécia, tinham preparado uma armadilha para o monstro do lago Storfon, com um porco como isca, e no Japão queriam embriagar a Izzy, a monstro do lago Ikeda, com saquê. A Miss recente inaugurou o Observatório Izzy, onde havia vigilância às 24 horas do dia. De forma estranha, quase todos os monstros conhecidos no mundo fogem dos trópicos. Inclusive, nas águas pouco profundas de Lough Ree, na Irlanda, existe um misterioso ocupante. O testemunho é de 3 clérigos que, em maio de 1960, passavam uma tarde navegando. O padre Burke, o padre Murray e o Monsenhor Quigley. Estávamos navegando à toa, esperando que se levantasse alguma brisa para pescar algo ao anoitecer. Quando, de repente, disse o padre Quigley: "Vocês estão vendo o que eu estou vendo?" "O que é que você vê?" "Olhem ali", disse. Olhei e vi algo em cima da água. Uma corcova. Uma cabeça se movia lentamente do nosso lado direito. Lentamente lembro que eu disse: "Que demônios é isso?" Se fosse um peixe, se veria algum movimento na superfície. Se fosse uma enguia, algum tipo de zigue-zague, mas não se via nada. Talvez fosse o periscópio de um submarino. A minha reação foi de surpresa, porque eu sabia que se tratava de algo maior. Sim, algo maior do que os peixes que se costumavam encontrar no lago. Depois discutimos o assunto e chegamos à conclusão de que era algo parecido com uma serpente muito grande. Nos disseram que tínhamos nos deixado levar pela imaginação muito alegremente ao vermos coisas estranhas na água. Devo dizer que naquele dia não pudemos pescar nenhum só peixe para comer. Talvez fosse um crocodilo irlandês. Mas a besta mais horrível de Lough Ree é um peixinho colorido, se comparado com o monstro de todos os pais lacustres. Este é o filme mais original dos últimos anos, porque demonstra a existência de um monstro no Lago Ness. O lago tem uma longitude de 33 quilômetros, uma largura de 2,5 km e uma profundidade de 297 metros. As cruzes neste diagrama indicam os lugares onde o monstro foi visto mais frequentemente no passado. As flechas indicam onde foi visto da estrada e da praia. E esse é o ponto onde estavam situadas as nossas câmeras quando conseguimos filmá-lo após uma longa e difícil espera. Pelo telescópio vimos que se levantavam de repente águas cinzentas e vimos aparecer o monstro a uma velocidade vertiginosa. As condições climatológicas afetaram a nossa filmagem. Isto influi nos resultados, um pouco apagados, mas não tem importância em comparação com o fato de que se conseguiu filmar o monstro pela primeira vez na história. Este filme foi feito em 1936, 2 anos depois de que o cirurgião de Londres, Kenneth Wilson, tirasse a fotografia mais famosa que já foi feita no Lago Ness. Também em 1934 foi tirada esta estranha fotografia. Isto é uma barbatana? Foi tirada pelo operário metalúrgico Gil Gray, um domingo depois da missa. Em 1951, Stewart tirou a clássica foto das corcovas. Esta fotografia tirada ao amanhecer mostra o monstro, ou é uma onda? É esta a lateral do monstro? Se trata de uma falsificação? E esta, de 1977, representa a cabeça e o pescoço do monstro? 50 anos de fotografia serviram para aumentar o mistério, se bem que as testemunhas continuam defendendo o que viram. Sobre este barco passaram 3.000 pessoas que dizem ter visto o monstro. Alex Campbell, administrador de águas no lago durante 47 anos, acha que o viu 18 vezes. Peter McNabb, um banqueiro de Irving, tirou uma fotografia famosa em 1955. O contabilista Peter Smith e a sua mulher Gwen rodaram em 1977 um filme mais recente. Eu fiquei surpreendido, atônito. Fechei os olhos 3 vezes para me dar conta de que não eram imaginações minhas.
A cabeça se unia a um grande corpo perfeitamente claro. Não havia dúvida. Em seguida, vi que esse animal estava assustado pela maneira que tinha de se comportar. A cabeça ia assim. Era fantástico. Tive a sensação de que ele tinha percebido a presença das traineiras. Quando eu vi a proa da primeira traineira, ele deve tê-la visto também. Desapareceu da minha vista. Foi embora. Estimei que o seu corpo teria uma longitude de 10 metros, pelo menos. A altura da sua cabeça, o seu pescoço, sobre o nível da água, era de uns 2 metros e a cor da sua pele era cinza. Vi que alguma coisa se assomava à superfície e fiquei muito nervoso. Despendurei a câmera. Pus o objetivo para longe sem saber o que ia encontrar. Olhei para onde estava o animal. Um animal negro, ondulado, de cor escura, um animal vivo. Levantei a câmera, fiz uma tomada que naturalmente estava algo borrada, porque tinha que utilizar o objetivo para longe e, além disso, por causa da excitação e tudo isso, saiu um pouco movida. Na foto se vê a torre do castelo. Sei que a torre tem uma altura de 14 metros, o que nos dá uma ideia muito clara da longitude do animal inteiro. Estima-se que está entre 10 e 14 metros. Antes de conseguir uma segunda tomada, desapareceu. E estávamos na costa sul, contemplando o lago. Peter olhava um bidão de azeite que havia mais embaixo e eu contemplava o castelo. De repente, verticalmente, surgiu essa coisa da água. A minha primeira impressão foi de um periscópio, como um objeto que tivesse um pedaço de carne na água, se bem que a cabeça parecia se sustentar horizontalmente. Se erguia a uma altura considerável, a altura de um homem, pelo menos. Eu diria que tinha a espessura de uma boa barriga de A perna. olho nu era como uma coluna negra, com uma cabeça retangular em cima. Em determinado momento, vi que ele girava a cabeça a uns 90 graus, porque normalmente estava de perfil, mas a cabeça girava lentamente, como se nos olhasse diretamente, e depois deixasse de nos olhar. Tinha a mesma espessura que o pescoço, desaparecia como se fosse algo separado e retornava da mesma forma que antes. Não tenho nenhuma dúvida de que o viram testemunhas oculares e que fotografaram algo real. Porém, talvez fosse um cardume de peixes, o marco de um barco, algum pássaro marinho, uma foca. Podem sugerir-se muitas possibilidades. O problema existe. É muito fácil se confundir. Por exemplo, isto parece a foto mais famosa do monstro do Lago Ness, e realmente foi tirada aqui. Estamos na entrada do porto Trincomalee. Acredite-se ou não, um elefante costuma passar por aqui nadando, e a ilha da direita se chama, por essa razão, a Ilha do Elefante. Não estou sugerindo que estas localizações no Lago Ness sejam devido a elefantes navegando, mas isso demonstra o fácil que é se confundir. Apesar disso, durante meio século, o Lago Ness impulsou muitas pessoas com o intuito de prender o monstro. O detetive que mais se dedicou a esta caça é Tim Disdale. Foi engenheiro aeronáutico e agora é um veterano navegante do Lago Ness. Durante 20 verões, recolheu na sua mochila as histórias clássicas do monstro. Eu vi um objeto a uma distância de uns 250 metros. Ele saiu da água. A primeira coisa que eu pensei foi que era o pescoço de um corvo marinho. Mas evidentemente não era um corvo marinho. Era grande demais e parecia uma serpente negra, como uma sucuri gigante. Parecia isso. Saía da água, dessa maneira, e depois se submergiu. Produziu um redemoinho de espuma branca e rompeu até a superfície de novo com outro estouro de espuma e desapareceu. Já não o vi mais. Foi muito rápido. Questão de segundos, mas foi real. Fiquei assombrado. E a primeira coisa que eu fiz foi pegar o colete salva-vidas. Normalmente não o levo posto, porque não me deixa liberdade de movimento, mas o tenho à mão, de modo que a primeira coisa que eu fiz foi colocá-lo. Dinsdale começou a vigiar em solitário o lago o dia 23 de abril de 1960. Ia pela costa quando algo lhe chamou a atenção.
Eu vi um objeto imenso e extraordinário. Parecia a coluna vertebral de um grande animal, de cor vermelho escuro. Sobressaía da água quase 1 metro e as protuberâncias do corpo seriam de 1,5 metro a 2 metros. Teria a longitude deste barco, estava imóvel e tinha uma grande mancha avermelhada no lado esquerdo. Eu podia vê-lo muito bem. Depois, enquanto eu olhava, ele começou a se mover. Foi um momento eletrizante. Aquela coisa grande começou a se mover pela água. Girei a minha câmera e rodei uns 13 metros de filme em branco e negro. O alcance da minha câmera estava no limite. No entanto, estava filmando esta corcova que atravessava a água, deixando uma estela de cristal. Depois se aproximou à margem mais distante, deu um giro de 90 graus e avançou sobre a água, levantando uma onda que, pelo que se vê no filme, tinha uma altura de meio metro ou um pouco mais. Em 1966, expertos em fotografias de longo alcance das Forças Aéreas Reais analisaram o filme e disseram que não se tratava de uma falsificação. Estava tomado desde aproximadamente o lugar do Lago Ness que eu dizia, a uma distância da praia de uns 100 metros. O objeto filmado não é nenhum barco de superfície, nenhum submarino. Se move a uma velocidade de 16 km por hora e ao fazer um corte transversal no objeto, vemos que este tem 2 metros de largura e sobressai 1 metro da água. Os expertos estimam que a largura do corpo por debaixo da água seria, pelo menos, de meio metro. Finalmente afirmaram, achamos que se trata provavelmente de um ser animado vivo. Se existe um monstro no Lago Ness, agora terá que se enfrentar com algo mais do que uma câmera. Uma equipe de alta tecnologia, dirigida por Roger Parker, deixa os seus sapatos na terra para reduzir o ruído quando se dispõe a espreitar o monstro com uma equipe de detecção ultrassensível sobre a água. Na sua lancha, transportam aparelhos de primeira qualidade valorizados em R$80 mil, não só câmeras, há também microfones, hidrofones, detectores de qualquer variação no barro do fundo e, sobretudo, uma sonda. Roger Parker nos explica tudo isso. Este aparelho que temos na nossa frente é incrível. Na nossa primeira visita ao lago, captamos um animal grande, de mais de 13 metros. Ele ficou no nosso monitor mais de 1h30. O animal detectado tinha na sua sombra o que parecia ser um bebê. Bom, por bebê entendo um de 7 metros. Localizamos depois 2 animais menores. Isso foi algumas noites mais tarde. Os filmamos de noite, a cores, num filme de 16 milímetros. No monitor da sonda podem ser vistos muito juntos. Estão representados por uma série de pontos unidos. Estes pontos são impulsos refletidos de um sinal de transmissão, do transmissor desta sonda. Os dois estão bem perto, como se pode ver. Pelo eco e pela natureza do sinal, acreditamos firmemente que se trata de grandes objetos animados. Todo esse longo período de investigação terminou com um encontro mais interessante. Ocorreu que alguém estava passando as suas férias num iate. E como desconhecia o nosso trabalho com equipes ultrassensíveis, decidiu usar o retrete às 5h30 da manhã. Deste fato deduzimos uma coisa, que Nessie não gosta que deem a descarga. O advogado norte-americano Bob Raines é quem mais perto esteve de demonstrar a existência do monstro com a sua câmera estroboscópica. Estas câmeras ficam suspensas na água e filmam imagens. Normalmente ficam estáveis, porque no Lago Ness não existem grandes correntes internas. Uma vez, em 1975, aconteceu algo muito estranho. Acreditamos que algum animal começou a mover a câmera. Tropeçou, a golpeou e virou o objetivo para cima, apontando para a superfície e filmou uma imagem do fundo do barco. De repente vimos a imagem e pensamos que se tratava da cabeça e da boca aberta de um desses animais. Esta é uma imagem difícil de se identificar, porque não se corresponde com a que os zoólogos acreditam que deve ter o monstro do Lago Ness. Mas estes são os dados, são dados objetivos, e esta é a imagem que tomamos. Depois vieram as famosas imagens de 1975, com o pescoço, a cabeça e as barbatanas. Achávamos que se tratava de um animal com uma longitude de 10 a 16 metros, com pescoço comprido e muito robusto, uma cabeça provavelmente pequena. Barbatanas com forma de diamante, menos algumas.
e a cauda muito grande. Nós gostaríamos que os zoólogos pusessem nome a estas coisas. Como advogado, posso comentar o que alguns colegas britânicos nos disseram. Se a história de Ness fosse um caso de assassinato, há muito tempo que alguém já estaria preso. Francamente, eu sou muito mais cético com os monstros dos lagos que com os monstros marinhos, porque os lagos são, depois de tudo, pequenos charcos de água nos quais existe uma infinidade de testemunhas oculares. Se realmente existissem essas criaturas, elas se deixariam ver com mais frequência. E além disso, se nem sequer os japoneses podem capturá-los, é porque não existem.